Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. A meditação da palavra de hoje está no Evangelho de São Mateus, capítulo 21, de versículos 33 ao 46. A parábola dos lavradores homicidas. Vamos ao texto. Ouvi outra parábola. Havia um pai de família que plantou uma vinha, cercou com uma sebe, cavou um largar e edificou uma torre. E tendo arrendado aos lavradores, deixou o país. Vindo o tempo da colheita, enviou seus servos aos lavradores para recolher o produto de sua vinha. Mas os lavradores agarraram os servos, feriram um, mataram o outro e apedrejaram o terceiro. E enviou outros servos em maior número que os primeiros. Fizeram-lhes o mesmo. Enfim, enviou seu próprio filho, dizendo: hão de respeitar meu filho. Os lavradores, porém, vendo o filho, disseram uns aos outros: eis o herdeiro, matemo-los e teremos sua herança. Lançaram-lhe as mãos, conduziram-nos para fora da vinha e o assassinaram. Pois bem, quando voltar o senhor da vinha, o que fará a eles, aqueles lavradores? Responderam-lhes: mandará matar sem piedade aqueles miseráveis, e arrendará a sua vinha a outros lavradores, que lhe pagarão o produto em seu tempo. Jesus acrescentou: nunca leste nas Escrituras: a pedra rejeitada pelos construtores tornou-se a pedra angular? Isto é, obra do Senhor, e é admirável aos nossos olhos. Por isso vos digo: será tirado de vós o reino de Deus, e será dado a um povo que lhe produzirá o fruto dele. Aquele que tropeça nessa pedra, faça-se em pedaços, e aqueles que sobre quem ela cair, será esmagado. Ouvindo isso, os príncipes dos sacerdotes e os fariseus compreenderam que era deles que Jesus falava, e procuravam prendê-lo, mas temeram o povo, que o tinha por um profeta. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A parábola dos lavradores homicidas. Para a gente entender primeiro essa parábola, vou explicar aqui os partidos religiosos da época de Jesus: os fariseus, os saduceus, os zelotas, os essênios, os herodianos. Então são os partidos religiosos. Os fariseus, os saduceus eram muito envolvidos em política. Aqui, essa é a explicação da parábola que Jesus está falando aos saduceus e aos fariseus e aos escribas que se encontravam naquele momento. Um pai de família. Esse pai de família aqui da parábola é Deus. Quando Deus fez o mundo, essa vinha aqui é o mundo e o povo de Deus. O que era um largar? Um largar, ele preparava um terreno, era onde se colocava a uva, e então o homem pisava na uva para espremer o vinho. Isso era o largar. Eles esmagavam as uvas para fazer o vinho. Então, um pai de família plantou uma vinha, um vinhateiro, que era onde se plantava a uva. E o largar, onde colocava as uvas para ser esmagadas para fazer o vinho. Cavou, um buraco, preparou, era o largar. Era isso onde se esmagava a vinha. Então, o pai de família aqui é Deus. Observamos quando Deus criou o mundo,
E plantou um jardim no Éden e colocou Adão, e depois entregou a Eva, e era tudo maravilha. Quando o homem pecou, e a mulher pecou, o céu se fechou, então tudo aqui estava perdido. Essa vinha aqui é o mundo, né? Então, Deus o arrendou. Deus se afastou, como fala aqui na parábola. O pai de família foi para outro país e arrendou aos lavradores a sua vinha. No tempo da colheita, ele enviou os seus servos para colher aquilo que lhe era permitido. O que aconteceu? Os lavradores se apossaram da vinha como se fosse dono e mataram os servos que o patrão o mandou para receber a sua colheita. Quem são os servos aqui? Os profetas. Deus suscitou os patriarcas e depois os profetas. Deus falava aos profetas e os profetas falavam ao povo. E o povo o matava. Quantos profetas não foram mortos pelas mãos do povo hebreu? E não aceitava mais a palavra de Deus. Deus enviava os profetas e eles matavam. Deus enviava os homens de Deus e eles o matavam. Então, os lavradores perversos, aqui Deus está se referindo aos sacerdotes, aos escribas e fariseus e saduceus. Deus enviava os profetas para profetizar a sua palavra e eles não aceitavam mais. E não deixava que essa palavra chegasse até o povo. E o matava, como mataram o profeta Isaías e tantos outros profetas. Então, os lavradores aqui, perversos, que matam os servos, são os próprios sacerdotes, fariseus e saduceus. E agarra seus servos, fere, mata um, apedreja outro. Então, o pai de família, e aqui é o próprio Deus, envia seu próprio filho para a salvação do mundo. E eles dizem, esse aqui é o herdeiro, vamos matar e ficar com a herança. Porque o reino de Deus, a promessa desde Abraão até João Batista, que foi o último profeta, primeiro deveria anunciar a salvação ao reino de Deus, ao povo de Israel, ao povo escolhido, para depois se estender até o gentio. Então a salvação veio para eles e eles não aceitaram. O Messias veio para eles e eles não aceitaram o próprio Messias tão esperado. Esperava o Messias político e social. Se levantasse em Judá, em Jerusalém, para libertar o povo da escravidão de Roma. Mas Deus enviou o Messias para libertar o povo da escravidão do pecado. Por causa do pecado original, todos estavam condenados ao inferno, tanto os justos como os injustos. Então, esse filho aqui, mandado, que eles assassinaram, é o próprio Jesus Cristo. Então, está falando dele. Os lavradores, os saduceus e os fariseus. E Jesus pergunta para ele, né? Ele fala, Jesus pergunta, quando o dono da vinha vier, o que deve fazer? Ele fala, deve matar esses lavradores e arrendar e dar a terra a outras pessoas que lhe pagarão o seu fruto, a sua colheita no tempo certo. Jesus fala, nunca leste que a pedra rejeitada pelos construtores tornou-se a pedra angular? E a pedra é Jesus Cristo. É a rocha. Jesus é pedra. Veja que no deserto, Jesus caminhou 40 anos. Aquela rocha que jorrava água é o próprio Deus, o próprio Jesus Cristo. E Jesus fala, por isso o reino vos será tirado, será dado, o reino de Deus será tirado de vós, será dado a um povo que lhe produzirá seu fruto. Produzirá o fruto dele. Então o reino de Deus foi tirado dos judeus e foi dado ao gentio para que produzisse seu fruto. Porque eles não aceitaram o Messias
tão esperado e anunciado pelos profetas, desde o profeta Samuel, na verdade, desde Abraão, que se esperava a volta do Messias. E os profetas começaram a anunciar, desde Samuel até João Batista. E quando o Messias veio, eles não aceitaram. Então o reino de Deus será tirado e será dado a um povo que vai produzir seu fruto. E o reino de Deus foi tirado do povo hebreu, do povo judeu, e foi dado ao gentil. Veja que Paulo foi o profeta do gentil. O apóstolo do gentil foi Paulo. Paulo pegou em Coríntios, em Atenas, em Éfeso, aos Gálatas, na Turquia, na Antioquia, em Roma, em Listra, aquela região asiática e africana, até chegar aqui no Paulo pregou as nações. Pedro também foi para Roma, lá onde foi crucificado. Veja a missão. Então o reino de Deus foi tirado dele, foi dado a um povo que produziu o seu fruto. Vejamos a expansão do Evangelho no dia de hoje, tanto no Oriente como no Ocidente. E o povo judeu, a maioria deles ainda não aceitaram. E Jesus Cristo é o Messias, o Salvador, o Rei dos Judeus. Aí muitos ainda esperam a volta do Messias. Lá nas cartas de Romano, São Paulo fala que quando estiver próximo de Jesus voltar, os judeus se converterão, vão se converter em massa. Por enquanto ainda não aceitaram. E o reino foi tirado dele. Então, os príncipes, os sacerdotes e fariseus procuram matar Jesus, mas temem o povo, porque tinha Jesus em conta de um profeta. Jesus falava em parábola e o povo simples e humilde entendia. E os que se julgava sábio e inteligente não entendia. E aqui Jesus deu a entender. Esses lavradores homicidas são os judeus, os sacerdotes, fariseus, saduceus, que eram envolvidos com a política, com a corrupção de Roma, e não aceitava quando Deus enviava seus profetas e pronunciava. Veja que João Batista perdeu a cabeça. Vou falar a verdade. O profeta Isaías foi cerrado dentro do caixão. Tantos outros mataram, tanto que Jeremias sofreu, o profeta Jeremias, o tanto que sofreu o profeta Ezequiel, o profeta Ias, Samuel, muitos outros profetas, Natã. Jesus veio para nos salvar, nos libertar do pecado, da condenação e da morte. Só que aquele povo daquela época não aceitou. Por isso, a parábola dos lavradores homicidas. Os sacerdotes e príncipes de judeus, fariseu, não aceitavam mais essa doutrina. Deus nos deixou os 10 mandamentos e ele tinha 613 mandamentos. Mas não ensinava preceitos, mas não vivia. Por isso que Jesus fala, fazei o que eles fazem, mas não siga o que ele faz. Ele falava a verdade, mas não vivia a verdade. Ensinava a doutrina, mas não vivia a doutrina. E Jesus explica, né? Então o pai de família aqui é Deus, a vinha somos nós, o povo de Deus, tanto daquela época como dessa época. O pai de família é Deus. Então Deus fez o mundo, colocou o homem no mundo, e o que o homem faz só desobedecer a Deus. E Deus enviou os profetas para nos salvar, por causa do pecado original, e eles continuaram matando. Enviou seu próprio filho, eles também mataram. Por isso que o reino foi tirado dele, foi dado a um povo que produziu o seu fruto. Foi gentil. Todos aqueles que não eram judeus eram considerados gentil. Para entender que muitas pessoas pensam que não. Todos que não eram judeus eram considerados gentil. Então essa aqui é a explicação da parábola dos lavradores homicidas. Então o pai de família aqui é Deus. O largar era o lugar onde pisava a uva, né? Onde cavou, pisava para produzir o vinho, edificou uma torre, né? A torre de vigília, né? Que tinha que vigiar. Arrendou os lavradores, né? Deus entregou tudo ao mão do homem.
E no tempo da colheita, mandou seus profetas vir anunciar a salvação e eles não aceitavam. Continuavam a matar os profetas e perseguir. Manda seu filho e também mata. Então essa é a explicação da parábola dos lavradores homicidas. Deus nos protege, nos guarda, nos dê força para continuar essa missão de evangelizar e ser fiel à palavra de Deus. Estava, estou e vou permanecer unido. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.